Olá pessoal, vamos tá dando mais início aqui ao nosso vídeo aula, dando continuidade aqui no vídeo. Como eu tinha falado para vocês, que nesse outro processo eu trouxe aqui uma outra figura, para vocês. É uma figura em raio-x da máquina, para que vocês consigam entender melhor aí esse processo. Então aqui eu falo do primeiro tempo, como eu falei que eu ia descrever embaixo, para vocês não esquecerem essa configuraçãozinha aí, ok? Então, ó, no primeiro tempo, o pistão desce e corre a injeção da mistura entre o ar de vapor da gasolina, Então, como eu tinha falado lá, Então é adicionado a gasolina junto com o ar e o pistão está descendo, para poder aumentar essa câmera aí, Então ele vem até o ponto morto inferior, que é o ponto morto lá embaixo, próximo aí do kart aí, como a gente fala, no final do curso dele, ou seja, a biela não precisa estar no ângulo reto aqui, no ângulo de 90 graus, para poder o cilindro estar embaixo aqui, Ele consegue, quando ele alcança mais ou menos aqui esses 45 graus, ele já alcançou o seu ponto morto inferior, certo? Na imaginação é que o cilindro teria que estar na linha, Mas não, ele chegou nesse ângulo de 45 graus aqui, já é o suficiente para ele alcançar o ponto morto inferior aí, certo? Então a câmara encheu, e aí no segundo tempo, ó, o pistão sobe comprimindo a mistura, tá vendo? Então você já consegue visualizar essa figura aí de uma forma melhor aí, em raio-x aí, em tempo real aí. No terceiro tempo, na terceira figura aqui, na terceira fase, você vê que já aconteceu a explosão, Então já aconteceu a vela já liberou a ignição, e aí já aconteceu a explosão e o cilindro está retornando novamente, não é isso? Então, ó, terceiro tempo, a vela de ignição lança uma faísca que causa a explosão da mistura e empurra o pistão para baixo, certo? Então aí está a explicaçãozinha para vocês não estar esquecendo dessa parte aí, certo? Que é dos tempos da máquina. E no quarto tempo, o pistão sobe e libera os gases formados na combustão. Então, durante a composição, gera os gases da queima. Então, o pistão ele vai subir, a válvula vai liberar, a válvula vai abrir para que saia todos esses resíduos da câmara aí, certo? E agora, pessoal, eu vou estar falando aqui para vocês do motor de dois tempos. Como eu falei para vocês, que é uma máquina mais ágil, uma máquina que tem maior potência, uma máquina que tem uma máquina mais rápida, por que ela é uma máquina mais rápida, que atende mais rápido? Porque ela completa o seu ciclo de trabalho no meio tempo em que a outra máquina de dois tempos precisa para poder completar. Então essa já completa no meio tempo, ou seja, ela precisa de dois tempos para poder estar completando o seu ciclo de trabalho. Então, como vocês podem ver aqui na figura 1, nós temos o pistão que está lá no ponto morto superior. Então, ele está lá no ponto morto superior. Por que nós chamamos de ponto morto, pessoal? Porque o cilindro ele vai ficar nesse movimento, Então, ele só chega até aquele limite, que é o curso. Então, ele tem esse curso de trabalho, aí que é essa distância, que ele percorre, certo? E aí, então, quando ele chega no ponto morto, porque ele não avança mais que isso, Só vai chegar até ali. Ou seja,
a biela só vai dar esse alcance para ele, né? No virabrequim ele só vai alcançar até ali, ele não vai conseguir passar desse ponto aí. Então, quando ele atinge lá o ponto morto superior, né, aí da mesma fórmula, a válvula ela se abre, aí dá passagem do combustível, certo? Dessa passagem desse combustível para dentro do kart aí, no caso, né? E o pistão vai retornar, entendeu? Já para a segunda fase, como vocês podem ver aqui na figura 2. Ó, o cilindro ele já retornou, é isso? Então já o próprio cilindro já fez já tampou, né, a passagem lá do combustível, como vocês podem ver na figura aqui ao lado, né? Essa figurinha aqui, ó, deixa eu mostrar com o mouse aqui, ó, tá vendo? Então essa janelinha já tampou, né? O próprio cilindro já fez essa obstrução aqui, ó, dessa entrada do combustível, certo? Ó. E aí o que acontece? O próprio combustível que circulou por aqui, ó, né, que comprimiu aqui dentro, aqui, ó, então já deu a passagem aqui, ó, tá vendo? E já está sendo liberado por a outra janela, como vocês podem ver aqui na outra figura aqui, ó, tá vendo? Essa janelinha, o próprio pistão já impediu a passagem, né? Dela tá fechada, tá vendo? E aqui ela entra e faz todo esse círculo aqui, ó, tá vendo? E quando ela passa novamente aqui, que acontece a explosão, ela já faz essa limpeza aqui já, tá vendo? Que é o que acontece nessa segunda figura aqui. Então aí, pessoal, vocês podem estarem vendo aqui uma outra parte que eu vou estar falando, lá quando nós falarmos da questão do bloco. A questão do bloco do motor a gente vai estar falando nessa parte aqui, que é a questão das lubrificações, né, dos resfriamentos, que acontece dentro desse kart aqui, embaixo aqui. Então, por isso que vocês veem que a mistura de combustível de 2 tempos, de uma máquina de 2 tempos, já é diferente da máquina de 4 tempos. Por quê? Porque o próprio combustível já serve de lubrificação para os itens aqui, né? Que no caso seria a biela, o virabrequim, então ele já é lubrificado com o próprio combustível. Então, lubrificado e resfriado, certo? Aqui, ó, nesse kart aqui, ó, como a gente pode ver, tá vendo? Então tem essa diferença aí, né? O combustível ele já é adicionado um óleo já para fazer essa lubrificação aí. E no outro lá no motor de 4 tempos a gente não tem essa mistura aqui embaixo. Aqui embaixo só trabalha somente o óleo, né? Como eu falei, que aí tem um jato de óleo aqui que é expulsado aqui em alta pressão, que faz toda a lubrificação desses itens aqui, né? Do virabrequim, o eixo, a biela. Então a gente vai estar conhecendo todos esses itens aqui, vou estar explicando melhor para vocês nos vídeos que eu vou estar passando aqui logo à frente aqui, certo? Essa explosão, deixa eu voltar aqui, pessoal, passou, né? Então acontece a explosão aqui, nessa parte em vermelho aqui. E aqui na quarta fase, como vocês podem ver, em preto, ó, tá vendo? Então aqui em preto, o que já aconteceu? Ele já vem limpando todos os óxidos de novo da câmera e já vai sendo liberado na válvula aqui de escape, ó. Tá vendo? Então aqui embaixo é a válvula de escape, ó. Aqui ele já
fez todo o ciclo, aí ele volta novamente e continua o ciclo de trabalho aí novamente. Entendidos, pessoal? Agora a gente vai estar falando aqui do ciclo de potência e o ciclo de Carnot. Nas transformações de energia, a natureza parece escolher caminho mais simples e muito fácil, converter energia mecânica em calor, com 100% de eficiência. Entretanto, quando se pensa em converter calor em energia mecânica, isto quando se procura realizar trabalho a partir de calor, a eficiência nessa transformação. Então, nesse gráfico, nessa comparação, aqui a gente simula que existe sim a possibilidade de uma máquina que venha trabalhar com 100% de aproveitamento. Então, ou seja, uma representação gráfica. Se a gente formos ver aí, a gente existe no trabalho da máquina, a gente existe muita perca. Existem máquinas que têm perca até de 50%, 40% de perca aí. Pouco ela completa esse trabalho aí a 100%. Ou seja, muito difícil, vamos falar assim, né? Quase que impossível. Mas nessa explicação a gente chega a uma determinação aí, uma aproximação aí que a gente reconhece um ciclo de trabalho de 100%, nessa representação gráfica, que é o ciclo de Carnot, aí como ele desenvolveu. Então eu tenho aqui a primeira fase, da primeira à segunda, e tenho da segunda fase, que é da segunda à terceira fase, e eu tenho a terceira fase, que é da terceira à quarta fase. Então são as fases dos motores que não se representa pelos tempos, né? Não é tempo. Lá eu estava falando de tempo, agora aqui já volto a falar das fases que tem os motores. Se a gente for olhar, similares aos tempos, né? Mas um representa a fase e outro representa os tempos, certo? Então nós temos aqui, eu coloquei esse ciclo aqui para você estar entendendo. A gente tem aqui uma parte que nós chamamos dos catetos, né? E aqui a gente tem uma linha, que eu não botei essa linha aí, uma linha imaginária, que é essa linha da hipotenusa. Então a gente temos essa linha imaginária, que eu retirei essa linha aí para não entrar muito em confusão aí, para não confundir muito vocês, para que fique um pouco mais fácil de visualizar. Então aqui eu tenho a primeira fase, que é a primeira fase até a segunda fase. O que acontece na primeira fase? É a compressão isotérmica, é uma massa gasosa introduzida no cilindro e depois comprimida pelo pistão. Temperatura constante, sendo o cilindro esfriado durante esta fase. Certo? Então, se a gente for voltar no primeiro tempo do motor, né, voltando a falar de tempo, vocês vão ver que vai acontecer essa fase lá, né? Então, são fases que se trocam, né? Depois, a segunda fase, que vem da segunda fase até a terceira fase. Então, o que acontece na segunda fase? A compressão diabática sendo interrompida, o resfriamento do cilindro, continua-se a compressão rapidamente do modo que nenhuma troca de calor tenha lugar entre o gás e o cilindro. Então, você vê que essa pressão aí diabática, ela já muda totalmente a temperatura, né? Depois a gente vai estar falando dessa questão dos blocos, e aí vocês vão entender o porquê desse material do bloco ter essa resistência, por conta disso daí. Porque uma hora ele está trabalhando a frio e assim em segundos já passa a trabalhar em uma temperatura elevada, né? E seu resfriamento vem a um ataque muito rápido, e essas propriedades não se abalam durante esse
esses trabalhos aí, né? Então a gente vai estar falando dessas importâncias aí, lá quando a gente adicionar aqui a figura do bloco aqui. Na terceira fase, que é o processo que tem da terceira até a quarta fase, né? Então a expansão isotérmica. Ao passo durante a compressão isotérmica, o cilindro deve ser resfriado durante a expansão isotérmica. Esse mesmo cilindro exige aquecimento para tornar a temperatura constante. Então, isso que acontece da terceira até a quarta fase. Aqui eu não coloquei a quarta fase, né, mas a gente sabe que na quarta fase ainda existe um processo ainda, né, que acontece já da quarta para a primeira fase. Né? Eu não coloquei aqui, pessoal, mas existe essa outra fase aí da quarta para a primeira fase, né, que a gente chama de expansão diabática, né, continuando o repouso. Faz-se cessar o resfriamento do cilindro para que essa fase se efetue, sendo em troca de calor com o cilindro em que a massa gasosa retorne o volume da pressão que possui no início da primeira fase. Ou seja, então, como a gente vê, né, que o cilindro ele sobe limpando, né, todo esse resíduo, ou seja, ele sofreu aquele aquecimento e ela já vem expulsando para entrar na primeira fase novamente, que é de resfriamento. Né? Então, como eu falei, quando a gente estiver fazendo a explicação dos blocos, a gente está falando a gente vai falar melhor dessa parte de resfriamento, a máquina que trabalha quente, a máquina que vai trabalhar quente e a frio ao mesmo tempo, ou seja, em questão de segundos, ela vai estar mudando de tempos, né? Que essa expansão isotérmica, compressão isotérmica, expansão diabática e compressão diabática. Então, as quatro fases trabalhando juntos aí em questão de segundos, né? Separadamente, mas em questão de segundos, né? E em cilindros que vai estar acontecendo um tempo, uma fase, e outros cilindros que vai estar acontecendo outra fase. Então, mais ou menos essa questão aí para poder equilibrar aí essa turbulência aí. Ok, pessoal?